Olá! Você irá assistir agora um vídeo produzido pela XP Educação, chamado Como e Onde Investir em 2015. Ele tem como objetivo ajudar os investidores a entenderem melhor o cenário econômico do nosso país e, com base nisso, tomarem as melhores decisões para os seus investimentos. A XP Educação treinou 500 mil pessoas nos últimos 13 anos, através dos mais de 450 escritórios espalhados pelo país. Nós temos como missão ajudar o brasileiro a investir melhor e, consequentemente, realizar os seus sonhos e os seus objetivos. No final do ano passado, produzimos o vídeo Como e Onde Investir Pós-Eleições, onde apresentamos os possíveis cenários, riscos e oportunidades para os próximos 4 anos. Agora, com o cenário mais claro, convidamos os maiores especialistas para apresentarem as suas expectativas para o ano de 2015 e ajudar você, investidor, a tomar as melhores decisões para investir o seu dinheiro. Eu espero que o conteúdo apresentado ajude você a colocar em prática o seu planejamento financeiro e fique assim cada vez mais próximo de conquistar os seus objetivos. Nos últimos meses apareceram vários elementos novos no cenário, coisas que há um tempo atrás a gente não poderia enxergar. Houve uma mudança importante no time econômico, acreditávamos que a Dilma poderia fazer ajustes, mas de fato surpreendeu pelo nível técnico das pessoas que foram colocadas, pessoas que têm experiência na máquina, têm uma reputação dentro e fora do país. Essa foi uma tremenda surpresa positiva. A gente sempre chegou a acreditar que a presidente eleita Dilma Rousseff ela viesse, né, a dobrar a aposta, né, em que seria isso? Justamente olhar para crescimento econômico, olhar para uma preocupação com a arrecadação fiscal devido à renúncia fiscal, né, no ano de 2014. E aí ela olharia isso, que seria uma arrecadação maior da parte de tributos e também uma redução, né, dos gastos governamentais. A indicação dessa equipe econômica, né, Nelson Barbosa no planejamento e o Joaquim Levy para ministro, né, da Fazenda, já demonstrou um pouco isso. Quando você gasta muito, chega uma hora que você precisa poupar para poder dar conta daquela dívida que você contraiu. O Brasil hoje, nesse aspecto, quando a gente fala de ajuste fiscal, ele está precisando exatamente disso, poupar mais. Poupar mais significa diminuir a quantidade de gastos e também aumentar alguns dos impostos, né? Então, a nova equipe econômica, nesse segundo mandato da Dilma, liderada pelo ministro Joaquim Levy, vem trabalhando desde a virada do ano em um pacote de medidas, algumas das quais já foram anunciadas, que combinam um pouco dessas duas coisas que eu falei. Aumentar alguns impostos, e ao mesmo tempo reduzir algumas despesas. Reduzir a inflação, principalmente a inflação de salários, inflação de serviços, é essencial para recuperar a competitividade da indústria. Hoje a gente tem uma indústria que sofre o fato do Brasil ter se tornado um país muito caro, é muito mais barato importar. Com uma taxa de câmbio um pouco mais desvalorizada, e a gente viu há não muito tempo atrás o câmbio próximo de R$2 para $1 e agora a 2,70, né? Podendo chegar, quem sabe, a 3, nesse aspecto você tem um componente importante para a inflação. Toda vez que a nossa moeda se desvaloriza, aquilo que nós compramos de fora fica mais caro. E isso impacta o nosso dia a dia quando nós olhamos para a inflação. O outro fator de ajuste tem a ver com as tarifas públicas, né? No passado recente, o governo acabou segurando, represando algumas dessas tarifas que também têm impacto importante na inflação. Elevação, né, dos preços de gasolina e diesel. Elevação das tarifas de energia. Esse ano espera-se por um aumento de mais de 30%, por conta justamente da utilização de térmicas. Passagens de ônibus, então isso tudo tem um impacto na inflação e as expectativas para o ano são até de que a inflação, né, o IPCA, seja acima do teto da meta de 6,5%. Então o Banco Central vem aumentando a chamada taxa básica de juros e isso, para as pessoas de um modo geral, acaba se manifestando num custo mais caro quando você vai no banco tomar um empréstimo ou numa aplicação financeira de rendimento mais elevado. Esse ajuste de juros já está acontecendo e eu acredito que, em boa medida, ele vai estar concentrado nessa parte inicial do ano. Nesse aspecto, quer dizer, se a gente tem uma crença que o Levy, né, que o ajuste fiscal de fato
vai trazer um alívio da inflação, ainda que não imediato, né, da inflação de preços livres. Acho que a tendência do Banco Central, portanto, é usar com mais, né, cuidado aqui os apertos monetários. Acho que a tendência é desacelerar o ritmo e a tendência, eu acho, é fazer poucas elevações. O ano de 2015 é um ano de ajuste. Por ser um ano de ajuste, é difícil crescer muito. Quando a gente olha a expectativa do mercado, os mais otimistas estão esperando um crescimento zero, muito próximo de zero, e alguns já falam em economia se retrair. O que significa isso? Significa andar um pouquinho para trás, ou seja, uma taxa de crescimento negativa no ano de 2015. Agora, é importante a gente entender que esse ajuste é necessário. O governo precisava fazer isso, veio com medidas, como eu citei anteriormente, impopulares, mas essas medidas vão gerar frutos na frente. A gente precisa reduzir o consumo para poder reduzir justamente a inflação. Eu não acho que a gente vai para um colapso, eu não acho que a gente vai virar o patinho feio dos mercados definitivamente, eu não acho que é isso. Eu acho que existe algum pragmatismo que no fim do dia acaba permitindo que a gente equacione esses riscos, mas o fato é que é um ambiente propenso a acidentes. Acho que o investidor tem que ter isso em mente. Então, o primeiro semestre é um semestre de retração, né, de PIB negativo, o próprio Joaquim Levy já declarou isso, para o segundo semestre começar a crescer e aí a gente olhar um crescimento mais elevado de PIB, de situação econômica e de inflação em baixa menor. O risco do câmbio é para cima, A história do Brasil, por hora, não é positiva. Os nossos preços de ativos têm sido penalizados pelo fato do país não estar crescendo. Agora, se nós temos um cenário internacional que não vai para um quadro mais complicado, não tem porque também os nossos preços de ativos, a bolsa despencar muito, o câmbio disparar. Quer dizer, o mundo tem ali, né, válvulas que acabam limitando grandes volatilidades. Então é isso, eu acho que o câmbio eu não me surpreenderia, agora está na casa do 2,70, eu não me surpreenderia se a gente ficar com alguma volatilidade, mas em torno desse patamar ao longo do ano. O câmbio deveria se desvalorizar. O que quer dizer isso? Significa o real em relação ao dólar perder valor, ou seja, uma taxa de câmbio quando você vai comprar dólares mais cara para o brasileiro, que se manifesta quando você viaja e faz consumo lá fora, por exemplo. Por que essa taxa de câmbio deveria ser mais desvalorizada? Basicamente por dois motivos. Primeiro, ao longo desse período recente, as contas externas do Brasil também pioraram, ou seja, nós estamos gastando lá fora mais do que estamos recebendo quando as pessoas vêm aqui. Isso fica muito claro no dia a dia quando a gente fala das viagens dos brasileiros ao exterior. E além disso, as nossas exportações caíram por um motivo muito simples. O preço dos principais itens que nós vendemos no mercado internacional, como a soja e o minério de ferro, caíram de preço no mercado internacional e alguns dos nossos principais compradores, em particular a China, estão comprando menos em quantidade. Então acaba que a capacidade do Brasil de gerar a chamada divisa, a moeda forte, o dólar, ficou menor. Nesse sentido, é razoável esperar que a gente precise de uma taxa de câmbio um pouquinho mais desvalorizada. O que eu gostaria de destacar, no entanto, é que normalmente quando você tem esse tipo de ajuste, isso não necessariamente quer dizer que é ruim para investimento. Aquele investidor mais conservador, que normalmente fica na renda fixa, ele está tendo a oportunidade de ter taxas mais elevadas para remunerar o seu capital, nos diferentes instrumentos de renda fixa. Da mesma maneira, aquele investidor que tem um apetite maior por risco, nesse ambiente um pouco mais confuso de atividade econômica, em que muitas vezes o investidor se pergunta para onde que eu vou, acabam aparecendo oportunidades muito interessantes de você comprar bons ativos, como por exemplo, ações de boas empresas, a preços que são muito convidativos. A gente sempre tem oportunidades, sejam elas atreladas à inflação, atreladas a títulos aí justamente em renda fixa, né? As oportunidades existem e não é para... A gente sempre citou isso, a gente não vai virar uma Venezuela, uma Argentina, hoje a gente tem uma oposição forte, um Congresso forte e um governo que não está repetindo agora nesse início os erros do passado. Olá!
Agora que vocês já ouviram sobre cenário econômico Brasil e internacional, nós vamos conversar um pouquinho sobre oportunidades de investimentos nesses cenários específicos. O primeiro tema, que sem dúvida foi o tema mais abordado, o investimento mais procurado pelos investidores em 2014 e permanece um call muito forte para o início de 2015, são os investimentos em renda fixa. Os investimentos de renda fixa têm diferença entre tipo de remuneração e isso faz diferença de acordo com o perfil do investidor ou com prazo para investimento. Para os clientes mais conservadores ou para os clientes que têm um prazo, um horizonte de investimento mais curto, isso quer dizer 1 ou 2 anos daqui para frente, o investimento de renda fixa mais adequado são ativos que rendam a taxa básica de juros brasileiro ou um percentual disso. É o que a gente chama de ativo pós-fixado. Ele provavelmente vai render um percentual do CDI. Entre esses ativos pós-fixados, nós temos títulos públicos, mas também títulos privados, que sem dúvida oferecem grandes vantagens, porque nós temos alguns com isenção fiscal, quer dizer, o cliente não paga imposto de renda, e também alguns com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que traz uma garantia adicional para o investidor. Há rumores no mercado de que produtos com essas duas vantagens, como as LCIs e LCAs, podem vir a ser tributados, mas não tem nada definido ainda, então ainda assim é uma boa oportunidade para o investidor de curto prazo e para o investidor mais conservador. Se vislumbrarmos um investimento um pouco mais longo, superior a 2 anos, já começa a ser interessante alguns investimentos que têm uma parcela pré-fixada, definida, e uma parcela de inflação. Assim, o investidor se protege contra a inflação e garante um patamar de juros mais elevado que a gente está vivendo nesse momento. Com essa perspectiva de elevação de juros do Banco Central, agora para as próximas reuniões, o que acontece é que esse tipo de título está pagando inflação mais uma taxa que é maior do que vinha pagando nos últimos anos. E quando o investidor compra hoje, por mais que ela tenha um vencimento mais longo, ele permanece com essa taxa por mais tempo. Então, é mais interessante para o investidor de longo prazo adquirir produtos que paguem inflação mais essa taxa fixa ao patamar de hoje. O que a gente tem de produto desse tipo? Também temos os títulos públicos, como NTN-Bs. Temos também alguns títulos privados que contam também com isenção fiscal para pessoas físicas, como por exemplo as debêntures incentivadas. E não são só produtos diretos que os clientes podem adquirir. Os clientes também podem adquirir fundos de investimento, onde um gestor especializado faz essa gestão. Para os investidores um pouco mais entendidos de mercado, que gostam mais de oportunidade, sem dúvida temos muitos ativos pré-fixados, quer dizer, não tem essa parcela indexada à inflação, é 100% pré-fixado e ele pode usufruir de uma taxa mais elevada e, mais uma vez, garantir essa taxa por mais tempo. Vamos falar agora de outra categoria. Obviamente, muita gente pode perguntar, bom, ok para os investimentos de renda fixa, mas se eu quero sofisticar mais a minha carteira, se eu me preocupo com a questão do dólar, com o resto do mundo, como eu posso investir nesse sentido? Nós temos muitos produtos de investimentos no exterior. Antigamente, para o investidor brasileiro investir no exterior, era necessário todo um trâmite de abertura de conta no exterior, de uma remessa grande de dinheiro para poder fazê-lo, mas hoje a legislação já permite que o investidor de menor porte invista no exterior, através de produtos específicos e regulamentados no Brasil. Então o investidor pode tranquilamente aplicar em reais e ter o seu dinheiro investido no exterior, ou em moeda estrangeira ou não, como o cliente escolher, e em ativos no exterior. Lembrando que os investimentos no exterior funcionam como os investimentos no Brasil. Existem categorias. Nós podemos investir em renda fixa no exterior, investir em bolsa no exterior, investir em imóveis no exterior, investir em investimentos alternativos, em hedge funds, enfim, existem N investimentos que o cliente pode fazer. Agora falando de um outro tema que é ações. Muitos investidores perguntam o que fazer com as ações, os que não investem, como investir, os que já investem, o que devem fazer. Claramente, depois de tudo que foi falado, o investimento em ações no Brasil não é um investimento óbvio. Tá? Não é qualquer tipo de ação que deve ser comprada e não é qualquer tipo de empresa que vai trazer para o cliente um ganho substancial, que é o que se espera para um ativo de volatilidade como uma ação. Então, o que a gente sugere é que, claro que no momento de dificuldade econômica que o Brasil está passando, existem algumas empresas que vão ser beneficiadas e outras não. Então é muito importante essa seleção de ativos para compor uma carteira de ações. Segundo ponto, é muito importante uma proteção.
E a nossa mesa de operações de ações tem especialistas disponíveis para os clientes para fazer o que a gente chama de hedge, são proteções para evitar maiores perdas para a carteira de ações. Então, como vocês podem ver, tem N alternativas para se ganhar dinheiro no mercado de ações, mas todas elas não são muito óbvias. Então, exige uma ajuda de um especialista, seja comprando ações diretamente e fazendo algum tipo de proteção, seja investindo via fundos de investimento. Nós temos vários especialistas brasileiros, gestores renomados e conhecidos, que fazem gestão de fundo de ações de uma maneira mais eficiente. Existem várias categorias, como Equity Hedge, Long Short, Long Buys, Long Only. Então, dependendo do que o cliente busca, temos alternativas também no mercado de ações interessantes para esse momento de mercado. Agora que você conheceu as melhores opções de investimento para 2015, eu gostaria de convidá-lo a agendar uma conversa com um de nossos assessores de investimento. Ele irá identificar o seu perfil, entender as suas necessidades e, com base nisto, montar o seu planejamento financeiro para o ano de 2015. Eu tenho certeza que esse é o melhor caminho para que você consiga atingir os seus objetivos.